Fala, gurizada. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar aí, né, nossa aulinha piloto aí. Resolvi trazer pra vocês aí sobre combustíveis. Vou trazer um conteúdinho legal aí pra vocês, um conteúdinho interessante. Espero que vocês se interessem por esse conteúdo também. Esse conteúdo aqui é um pouquinho aquele, né, um pouquinho mais teórico, assim, sabe? Não posso trazer direto assim tanto a parte mais prática, assim, porque eu acho que precisa ter alguns conceitos, né, que vêm antes da parte prática pra vocês entenderem, né? Então, sei lá, um exemplo assim é, por exemplo, por que que você precisa injetar mais combustível na partida frio, entendeu? Porque tem aquele mapa lá na FT lá de compensação por temperatura de combustível, entendeu? Temperatura, sei lá, enfim, do ar, do motor, entendeu? Por que que tem aquilo lá? Então, pra vocês entenderem isso aí, né? Vocês vão primeiro precisar entender as propriedades do combustível em si, né? Pra vocês, quando vocês chegarem lá na parte prática, lá, quando vocês verem a coisa acontecendo na frente de vocês, vocês têm uma visão diferente, sabe? Essa que eu acho que é a parte importante. Vocês, quando estiver mexendo lá no carro, vocês vão olhar a tabela e vão pensar com uma forma bem diferente. Vocês não vão pensar, tipo, ah, tá aqui porque precisa ser assim, sempre foi feito assim e pronto, a gente vai deixar assim, entendeu? Vocês entenderam o porquê que tem aquela tabela e como trabalhar com ela, entendeu? Mas enfim, vamos começar logo essa aula aí. Não quero roubar muito tempo, né, da galera aí. Rapidinho aí. Vamos lá, então para começar aqui, eu gostaria de trazer para vocês as moléculas, né, dos combustíveis principais que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula, que é a gasolina e o etanol, né? A gasolina, a molécula da esquerda, da direita, a do etanol. E gostaria também de definir para vocês o que é a combustão, entendeu? O que é nessa fase assim molecular, o que acontece lá na molécula para você ter uma combustão. A combustão ela é basicamente uma reação radicalar, tá? Uma reação radicalar. E o que é essa reação radicalar? Então vamos olhar aqui para a molécula da gasolina aqui. Chega um oxigênio aqui do lado da molécula de gasolina com muita energia. E ele vai lá e rouba essa molécula de hidrogênio e puxa para ele, tá? E aí, quando desgruda essa molécula de hidrogênio da cadeia, e aí que você tem aí, né, a liberação de energia e tal, e assim vai indo, tá? Aí que você começa essa reação em cadeia. E essa reação radicalar, tem uma característica, que ela vai, tipo, pulando de um em um. Ou seja, tipo, ela vai puxar esse hidrogênio, depois puxa esse, depois puxa esse, depois puxa esse, depois puxa esse. É puxando um hidrogênio por vez, tá? Até acabar. Só que isso acontece, obviamente, numa velocidade muito rápida, tá? Tipo, vai puxando assim um em um numa velocidade assim, ó, absurda, entendeu? Acontece também com o etanol. Nessa que o etanol, obviamente, tem uma cadeia diferente, né? Tem um composto aqui, né, diferente, tem um oxigênio na cadeia, ou seja, ele tem propriedades diferentes por causa disso aí, né? A gente vai ver mais pra frente aí quais são essas propriedades, né? Enfim. Aqui a gente pode também, né? Só pra falar pra vocês, a gente tem aqui ligações covalentes, tá? Essas ligações aqui entre carbono e hidrogênio é uma ligação covalente, que não é uma ligação assim a mais forte que tem, né? A ligação mais forte que a gente tem é a ligação iônica, que é a covalente, é a que compartilha os elétrons. As forças intermoleculares, né? Que é a força que essa molécula inteira faz com outra molécula de gasolina, por exemplo. Essa aqui é uma molécula apolar, né? Que ela não tem polo. Ou seja, ela faz uma ligação muito fraca, tá? Isso é muito importante. Ela vai fazer uma ligação muito fraca. Ela faz a ligação mais fraca que existe, na verdade. Que é a ligação de dipolo instantâneo e dipolo induzido, né? Diferente do etanol, por exemplo, que a ligação do etanol é a ligação mais forte que tem, que é a ponte de hidrogênio, que a gente chama, tá? Quando esse oxigênio aqui se liga a outro hidrogênio de outra molécula, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que vai mudar muito lá na frente, algumas propriedades, tá? Bom, passando aqui, gostaria de trazer para vocês aqui já de cara, assim, uma coisa super importante, uma coisa que a gente ouve falar muito mesmo, muito, que é a octanagem, né? Então, a octanagem, a gente pode dizer, assim, basicamente que ela é uma medida que mostra pra gente a resistência à autoignição de um combustível, tá? Então, quando vocês ouvem lá falar de detonação lá na câmara de combustão, o que é? É quando o combustível ele entra em ignição de forma espontânea, tipo, você não precisa ter a faísca, simplesmente ele entra em combustão ali e gera ali né, como é que fala? Uma onda, né? Uma onda de pressão.
Enfim, esse gráfico aqui, ele é muito interessante para explicar isso para vocês, tá? Que aqui a gente tem um gráfico de pressão por temperatura, tá? Essas são as duas coisas que a gente precisa para ter uma uma autoignição, tá? A gente precisa ter uma temperatura muito alta, uma temperatura muito alta com uma pressão baixa, ou uma pressão muito alta com uma temperatura baixa, ou meio dos dois, tá? Isso aqui é basicamente uma linha que diz que para cá é onde você tem, né, não tem autoignição e para cá você tem autoignição. Então, ou seja, se o teu esse aqui, se eu não me engano, é um gráfico de um tipo de um composto parecido com a gasolina, se eu não me engano. Tá, tem que olhar lá certinho lá no, no livro do Brunetti. Mas o que mais importa aqui é a gente entender, tipo, como ela funciona esse gráfico aqui que, enfim, né? Vocês têm que entender que se você tiver muita pressão e pouca temperatura, você vai precisar ter muita pressão para você ter uma autoignição, entendeu? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente pode fazer ligação com aquele mapa que o ACF fez pro nosso carro. Não sei se vocês lembram, que isso aqui explica por que, que a gente não tem detonação, mesmo com, tipo assim, nossa, 40 graus de ponto, assim, a gente não tinha detonação, entendeu? Porque como a gente tava com a borboleta fechada naquele momento, né? Tipo assim, a gente vai lá, tira o pé do acelerador e aquele mapa fazia dar mais ponto de ignição no carro quando a gente tirava o pé. Mas aí você não tem pressão, né? Por causa que, como a borboleta está fechada, não tem tanta pressão de câmara. Ou seja, você tem a temperatura, mas você não tem pressão. Então você fica numa área mais tranquila, assim, do mapa, entendeu? Não é uma área, tipo, mais aqui no meio, assim, que... Enfim, vocês entenderam, né? Que naquele momento lá não tem detonação porque a gente não tem pressão de câmara, tá? Essa detonação, ela varia conforme algumas coisas, falando assim, de uma forma mais de moléculas, assim, por exemplo, tá? Então, por exemplo, cadeias mais longas tendem a detonar com mais facilidade do que cadeias mais curtas, e isso explica também o porquê que é uma das explicações do porquê que o etanol ele tem uma resistência à detonação maior, né? Por causa que a cadeia dele é bem menor, né? Se a gente voltar aqui, a gente consegue perceber, né? Que a cadeia do etanol ela é 2 carbonos, né? E a da gasolina é 8, né? Nesse caso aqui é C8H18 e C2H5OH. H5? H5. E mais um ponto é, quanto mais ramificada, mais resistente à detonação é a nossa cadeia, nosso combustível. Bom, o etanol também tem uma outra parte muito interessante que a gente tem que levar em conta aqui, que é o calor latente do etanol, tá? Isso faz com que ele tenha uma menor temperatura de câmara de combustão, ou seja, se você olhar para esse gráfico aqui, se você tem uma temperatura menor, você consegue atochar mais pressão lá dentro da câmara e mesmo sem ter, né, a detonação, né? Enfim, bom, se você tem mais pressão de câmara aqui, você tem que se atentar mais com a detonação. Isso acontece, por exemplo, em carro turbo, né? Um exemplo muito fácil aí, porque você mantém uma temperatura alta e você coloca muita pressão de câmara, ou seja, você precisa ter muito cuidado com a detonação, tá? Avanço de faísca, se você quanto mais avanço de faísca você tem, mais pressão de câmara você tem também, tá? Isso aí eu vou explicar aí nas aulas mais pra frente, não se preocupem, tá? Mas basicamente você tem que pensar assim por enquanto. Quanto mais avanço de ignição, mais pressão de câmara você tem. A qualidade da mistura também é uma coisa muito interessante, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma mistura que não tem uma qualidade boa, por exemplo, né, esses dois pontos aqui são meio que interligados, né? Não tem uma qualidade de homogeneidade nesse caso aqui. Você acaba tendo na tua câmara de combustão alguns pontos a gente chama que é uma combustão estratificada, eu acho que se eu não me engano é esse o nome. Ou seja, você tem pontos da câmara ali que vai ter muito combustível, outros vai ter pouco combustível e acaba gerando ali uma estratificação na mistura de combustível e na própria combustão. Ou seja, você vai ter tipo pontos na tua câmara de combustão que você vai estar numa temperatura muito alta e outros que você vai estar numa temperatura menor. E isso acaba gerando, tipo, isso é um grande motivo né, tomar cuidado com esses pontos aí, né, de turbulência em relação à detonação, tá? Bom, acho que de detonação é isso aí. Uma característica muito importante aí é o ponto de fulgor, tá? O ponto de fulgor, ele vai
denominar pra gente em que temperatura o nosso combustível ele evapora em uma quantidade suficiente pra gente poder ter uma ignição, entendeu? Pra gente ter uma combustão, entendeu? Então, tipo, basicamente isso aí. A gente consegue perceber uma coisa muito interessante aqui, que é a diferença, né, entre a gasolina e o etanol. Então, menos 42 graus e 16 graus. Então, tipo, é uma diferença, assim, absurda, tá? Mas aí você vai me perguntar, por exemplo, mas, pô, etanol 16 graus? Ou seja, se eu tiver lá no meu carro a 12 graus, quer dizer que ele não vai pegar? Se você tiver em uma mistura estequiométrica, não vai pegar. Basicamente é isso aí, né? Mas aí você vai me perguntar, pô, mas eu já vi um cara lá, sei lá, eu já vi pegar carro a etanol lá, sei lá, 12 graus. Por que que eu consigo fazer o carro pegar 12 graus, mesmo o ponto de fulgor sendo a 16, ou seja, eu estou abaixo do ponto de fulgor, né? Em teoria eu não teria combustível vaporizado o suficiente para eu conseguir ter uma combustão. Daí você me pergunta, pô, por que isso? Basicamente é porque o ponto de fulgor é o que eu falei, na mistura estequiométrica, entendeu? Então, tipo assim, se você colocar muito mais combustível do que ele deveria, alguma coisa ali no meio, ele vai vaporizar e você vai ter como ter uma combustão, entendeu? Então, por isso que ali carro etanol, os caras falam que joga etanol pra dentro lá, quando não tem, né, o, a, a cumbuquinha lá de gasolina pra ajudar, quando o carro é só no etanol, é, os caras vai lá, pô, enche de etanol lá, alguma coisa lá vai vaporizar e vai conseguir, você vai conseguir ter ali a primeira volta, a terceira segunda, terceira do motor, e teu motor vai começar a girar, tá? E esse é um dos motivos também, né? O porquê que o etanol ali, todo mundo fala, né? Ah, etanol no frio não pega, porque o ponto de fulgor dele não ajuda muito, sabe? Não ajuda muito a gente a ter essa partida frio, sabe? E isso acontece basicamente por causa das forças intermoleculares, né? Foi o que eu falei antes pra vocês, é uma parte muito importante essa. Voltando lá, relembrando. A gasolina ela forma uma ligação, uma força intermolecular muito fraca, que é a mais fraca de todas. É dipolo instantâneo e dipolo induzido que a gente fala. Não vou entrar em detalhes do que é isso aí, enfim, acho que sai um pouco do escopo aí, né? O etanol ele tem uma ligação mais forte que tem, que é a ponte de hidrogênio aqui. Então, basicamente o que você precisa para fazer um combustível sair do líquido e ir pro vapor, você precisa vencer a energia dessa força molecular, entendeu? Aí é que tá o ponto, aí que tá a sacada, entendeu? Então, se você vencer a energia que você precisa para transformar, para vencer a força intermolecular de dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é muito fraca, tá? Só para lembrar, você vai conseguir transformar a tua gasolina que estava em vapor, em líquido para vapor. E o etanol, mesma coisa, só que a diferença é que a energia é muito maior, entendeu? Tipo, uma energia muito grande. E aí o que acontece, você precisa de mais temperatura para você conseguir fazer o teu combustível evaporar. E aí você tem essa diferença, né, grotesca aí entre a gasolina e o etanol no ponto de fulgor.